Eu li Atlas, a História de Passaut, e eu queria não ter lido esse livro. Dia 11 de maio estreou o final da série das Sete Irmãs, com este livro aqui, Atlas, a História de Passaut, que é o 8º livro da série. E eu li ele, e eu queria não ter lido ele para poder ler pela primeira vez, depois de ter lido todos os livros em sequência. Como assim? Gente, primeiro eu vou contextualizar para quem não conhece a série. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nesse vídeo vieram por causa do título, porque conhecem e querem ver talvez a minha opinião sobre o livro. Mas se alguém caiu aqui de paraquedas e não conhece a série, eu vou contextualizar aqui para vocês. A série das Sete Irmãs foi escrita pela Lucinda Riley e começa ali contando a história da Maia, depois da Ali, da Estrela, da Ceci, da Tig, da Electra e depois da Irmã Desaparecida. Então, são 7 livros que vieram antes desse livro aqui que eu vou contar pra vocês. E ele conta a história de um homem que ele era muito rico, um milionário, e ele adotou 6 meninas que vieram de lugares diferentes do mundo. E então esse homem ele morre e ele deixa uma carta com coordenadas também para cada uma das filhas para elas descobrirem de onde que elas vieram e qual que era o passado delas. E daí nos livros vai contando a jornada de cada uma das irmãs, tentando descobrir de onde elas vieram, quem são os antepassados e várias coisas, entre outros problemas que acontecem no livro. Eu não quero dar spoiler, é um vídeo sem spoiler, tá? Então é muito legal, é uma série muito boa. E a Lucinda Riley acabou se tornando minha escritora favorita justamente por causa dessa série. Só que, infelizmente, em 2021, Lucinda faleceu, ela teve câncer, se eu não me engano, no esôfago, e ela não teve como terminar a série. Este livro aqui, se vocês podem reparar bem, ele tem aqui Lucinda Riley, Atlas, a História de Passaut, e tem o nome Harry Whittaker. Harry é o filho da Lucinda. Como ela já estava doente e sabia que algo poderia acontecer e ela não iria terminar a série, ela pediu pro filho dela fazer essa continuação e dar o final que as 7 irmãs mereciam e que nós, leitores, estávamos ansiosos para poder descobrir. Então, o Harry reuniu algumas anotações da Lucinda, ela tinha ali uma linha do tempo do Passaut, mais algumas outras informações, e ele, com aquilo, escreveu o 8º livro, que é a história e a finalização da série. E eu li, quando chegou, gente, eu devorei esse livro, todos esses post-its aqui são as pistas que eu fui pegando e que eram dúvidas e coisas que tinham sido apresentadas nos outros livros e que estavam sendo trazidas e reveladas nessa história. Então eu fui anotando várias coisinhas. Agora quem está lendo é a minha mãe, até para ela poder ir acompanhando, porque ela já leu a série há mais tempo do que eu. E aí eu fui anotando, por exemplo, deixa eu abrir aqui alguma coisa que não tenha tanto spoiler, né? Aqui tem uma frase, né? Não há nada além do que eu lhe contei essa manhã. As coisas estão se deteriorando rapidamente, não há muito tempo. Não há muito tempo por quê? Entendeu? Foi uma pista que eu peguei ali da história. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas por que não tem muito tempo? Porque era uma teoria que eu tinha dos outros livros e que eu achei interessante essa frase porque realmente confirmava a teoria que eu tinha de um outro livro. Então, não ter muito tempo confirma o que eu desconfiei. Enfim, vocês entenderam. E eu queria trazer pra vocês e falar que eu li esse livro e que eu simplesmente amei. A escrita do Harry é diferente da escrita da Lucinda, não tem como ser igual. Ela era uma escritora brilhante e a forma como ela escrevia prendia a atenção de um jeito que você não conseguia largar o livro. Todos os livros das irmãs têm mais ou menos essa quantidade de páginas, tem mais do que 500 páginas. E eram livros que, se você tem tempo, você senta e lê no final de semana, assim, rapidinho. Eles eram muito instigativos, davam muita vontade de terminar a leitura. E o Harry conseguiu trazer isso pra gente. Tiveram alguns errinhos de continuidade, umas coisinhas assim que passou batido, mas, gente, ele tá escrevendo, desvendando mistérios de 7 livros que não foi ele quem escreveu. Entende? Tipo, não tem como exigir que ele fosse perfeito, porque acho que até um escritor poderia deixar, né, da própria série, poderia deixar passar alguma informação. E assim, os errinhos que passou são tão ínfimos assim que tipo nem faz diferença pra história. Se você presta atenção, você já percebe ali que é um errinho que nem dá bola, né? Tanto que tem um que assim, ele fala no começo do livro que a Ali tá preocupada com a opinião do Tom, o irmão do Theo. Pra quem conhece a história, Theo era o noivo da Ali e ela tava preocupada com a opinião do Tom e foi descrito ele como irmão do Theo, mas o Tom é irmão da Ali. Então, errinhos assim que, gente, passa batido, tá? Mas, no geral, ele conseguiu trazer todas as informações que a gente queria, desvendou todos os mistérios.
Eu não vi nenhuma ponta solta que ficou, que ele, tipo, não comentou sobre tal assunto. Eu acredito que todos os mistérios que tinham em volta da história foram desvendados nesse livro. E ele trouxe uma coisa muito diferente que a Lucinda não tinha, que é um alívio cômico. Eu acho que ele trouxe um pouco de humor pra história, porque a Lucinda não tinha essa questão, assim, que fazia a gente rir, que fazia a gente, tipo, engraçado, um comentário mais ácido. O dela era muito mais sério. Gente, é uma escrita diferente. E ele trouxe esse alívio cômico, que teve momentos que estavam começando a ficar meio tensos, e daí dá essa quebra de expectativa. Eu achei muito legal, muito bem escrito. Achei que combinou muito com a história, sabe? Tava num ponto da história onde tava precisando um pouco disso, porque elas estavam tão tensas com tudo que tava acontecendo. Parece que casou muito bem. Então, eu recomendo demais a leitura desse livro, e eu realmente queria não ter lido para poder pegar agora, que tem todos, e ir lendo e ir marcando, que nem eu fiz assim, porque isso aqui eu comecei a fazer nesse livro. Eu nunca fui de marcar com post-it. E aí eu queria marcar todas as informações nos outros livros também, para ir comparando com esse aqui. Gente, é simplesmente incrível. Ele respondeu todas as nossas dúvidas, ele cumpriu pelo que ele veio. É aquela coisa, ele não prometeu nada, mas entregou tudo. Conseguiu completar a série com maestria. Acho que ficou muito bom, muito bem escrito. Dá um gostinho de quero mais, porque teve algumas coisas assim que realmente daria pra escrever mais história no universo das Sete Irmãs. Não sei se ele vai fazer isso, mas que dá, entendeu? Acho que ele deveria explorar, porque os leitores, os fãs da Lucinda iriam amar ter a continuação. E eu acho que ele escreve muito bem. Ele é um, assim, excelente escritor. Eu sei que ele com a Lucinda já tinham lançado, acho que 4 livros infantis. Uma série de 4 livros. E eu acho que ele tem um potencial muito grande. Então ele deveria investir na carreira dele como escritor. Eu não sei se ele é jornalista, ele é apresentador de alguma coisa, mas ele tá nesse mundo, assim, ele acaba escrevendo, além de ser escritor infantil. Mas eu acho que ele podia explorar muito esse tipo de conteúdo, que era o conteúdo da mãe, porque ele teria muito sucesso. Então, a minha recomendação é uma mini resenha sem spoiler, só pra comentar sobre o livro, pra você que tá curioso. Vale muito a pena. E se você não conhece a série das Sete Irmãs, corre pra conhecer, porque é a melhor série de livros que eu já li na minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link pra comprar esse livro na Amazon. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, compra usando o meu link, porque ajuda bastante aqui no canal. Não vai alterar o preço da sua compra, mas eu ganhei uma pequenininha comissão, assim, pela venda dos livros. Então, se você puder, eu peço muito, assim, encarecidamente, faço assim, ó, pra você. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!